Bom dia, programa Manhã Viva, começando na sua TV Canção Nova Portugal. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. Nessa manhã vamos falar sobre desperdício alimentar, um tema muito importante para nós avaliarmos aí como está o desperdício em nossa casa e também onde vamos conhecer como está a questão do desperdício no mundo, né? Vamos conversar aqui com o nosso convidado que já está em estúdio, que é o Dr. Francisco Paiva. Ele é da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Já está conosco para nos trazer esse tema tão relevante e importante, principalmente para quem está em casa aí, as donas de casa. É preciso conhecer também. E nós temos dados aqui que a nossa produção trouxe, bem relevantes. Segundo a Comissão Nacional contra o Desperdício Alimentar, estima-se que 20% do total de alimentos produzidos é perdido ou desperdiçado. São 88 milhões de toneladas ou 173 quilos de alimentos desperdiçados. É muita coisa, não é? Todos os anos, o custo estimado é de 143 mil milhões de euros. E em 2016, foi criada pela presidência do Conselho de Ministros e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, que tem como missão promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem integrada e multidisciplinar. Que beleza! É um membro desta comissão que está aqui conosco. Nós vamos começar a nossa conversa daqui a pouquinho, mas antes vamos fazer um momento de oração, como nós fazemos todos os dias. Vamos pedir a Deus para nos abençoar, para nos orientar e que o Espírito Santo de Deus também nos esclareça, nos ensine todas as coisas, principalmente nesses temas tão importantes. Qual é a nossa parcela? A minha pessoa, a minha família, como que eu posso colaborar para melhorar a situação, não só ao meu redor, mas também a situação no mundo. Cada um de nós pode colaborar. Então, vamos pedir a Deus, rezando um Pai Nosso, que o Senhor nos ajude também, porque também é missão de todos nós. Vamos rezar? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, nós vamos acolher aqui o nosso convidado, o Dr. Francisco. Muito bem-vindo. Obrigado, Vânia. Obrigada pela sua presença. Veio de Lisboa para estar conosco. Abençoado pela chuva. Que bom, muito bom. Chuva é sempre uma bênção, né? Então, nós agradecemos também em nome da comunidade a sua presença de nos trazer informações, uma informação boa e muito importante para todos nós, né? Para os telespectadores que nos acompanham. E eu queria começar pedindo que o senhor fizesse aí uma breve explicação da sua função nessa comissão. Eu falei a princípio um pouquinho, contextualizei um pouco a comissão, como foi criada, mas eu queria que o senhor falasse mais da sua missão, né? Como é que o senhor foi parar nessa comissão? A comissão, como disse bem, foi criada em 2016, através de uma resolução do Conselho de Ministros, no fundo, que envolve vários ministérios. E o Ministério da Agricultura, neste caso representado pelo Gabinete de Planeamento e Políticas, que é a entidade para a qual eu trabalho, coordena esta comissão. E, portanto, é nesse contexto que eu lido com o combate ao desperdício alimentar. Sim. Eu queria que o senhor falasse para nós, doutor Francisco, para quem está em casa, o que é o desperdício alimentar? Porque, às vezes, a gente pratica isso, nem sabe, né, que está contribuindo também. O conceito de desperdício alimentar
pode ser visto de várias formas, não é? Mas nós, enquanto entidade, e portanto isto é um problema que não é só de Portugal, é um problema que é mundial e está de facto a ser trabalhado muito no âmbito da União Europeia, até por causa dos objetivos sustentáveis para os quais a UE quer contribuir, os ODS, e portanto, teve que haver uma definição e, portanto, a União Europeia definiu o que é desperdício alimentar e nós adotamos, obviamente, essa definição, até porque depois tudo anda à volta disso. Quando temos que comunicar dados, etc., não podemos cada um comunicar a sua coisa e termos aqui pontos de vista diferentes do que é o desperdício alimentar. Basicamente, o que a União Europeia diz é que tudo o que é produzido para ser consumido e não chega a esse fim, acaba num aterro ou acaba seja para compostagem, seja para biogás, o que é que seja, tudo o que não seja depois consumido é considerado desperdício alimentar. E, portanto, é nessa lógica que nós trabalhamos e que os números aparecem. A Vânia falou em 88 milhões de toneladas. Esses números não estão atualizados, ou seja, são números que, de facto, eram os que nós trabalhávamos até 2022, que foi o primeiro ano em que a União Europeia teve números dos Estados-membros que efetivamente mediram o desperdício alimentar. Esses 88 milhões eram estimativas que havia de outros estudos. Os primeiros dados oficiais medidos pelos Estados-membros apontam, porque esses 88 milhões está a falar da União Europeia, e, portanto, apontam os novos dados de 2022, e que são aqueles que, de facto, foram mensuráveis e não foram por estimativas e estudos que tinham sido feitos, apontam para 58,1 milhão de toneladas. Portanto, um bocadinho abaixo daquilo que era a perspectiva dos 88. Os 143 também têm a ver com a União Europeia, também, portanto, os tais milhões de euros que falhou, 1.000 milhões de euros, que falou que era o valor desse desperdício. Esses são menos, não tenho esses dados, mas não sei se estão tão diferentes dos 88, mas a nível de medição, de facto, o que veio mostrar os primeiros números, e nós tínhamos necessidade de ter um ponto de partida, e portanto o ponto de partida é este. Em 2022 nós sabemos que, e estes dados reportam a 2020, tínhamos 58,1 milhões de toneladas de desperdício alimentar na União Europeia. Ou seja, nós já começamos a perceber os efeitos do trabalho que está se fazendo. Por exemplo. Já houve redução, isso é louvável. Não houve redução, ou seja, os 88 era uma estimativa, portanto não eram dados oficiais. Entendi. Eram os números que existiam, por vários estudos que tinham sido feitos, eram esses números que tínhamos. Mas a verdade é que, por causa destes objetivos ODS, e nós não conseguimos reduzir o desperdício se não soubermos quanto é que é o desperdício. E, portanto, tínhamos que ter uma base uma base de começo, portanto, um ponto zero. E, portanto, a União Europeia tem uma diretiva que obrigava os Estados-membros a comunicarem os dados do desperdício alimentar por Estado-membro, relativo ao ano 2020, e, portanto, tinham que os comunicar até 2022, meados de 2022, junho. E, portanto, foi isso que os Estados-membros fizeram. Andaram a trabalhar nisso. Entendi. A Comissão Nacional, através do Instituto Nacional de Estatísticas e da Agência para o Ambiente, também, e juntamente com a GPP, tiveram a trabalhar nesses dados, nessa medição, através de uma metodologia aceita pela União Europeia, e, portanto, conseguiram reportar em 2022 os dados relativos a 2020. Já temos dados também em 2021 e, portanto, agora todos os anos vamos reportando e comunicando à União Europeia, à Comissão, os dados relativos ao desperdício alimentar de cada Estado-membro. Somos obrigados a isso e, portanto, é nessa base do ano 2020 que nós trabalhamos. E o objetivo ODS, que, no fundo, o que diz é que temos que reduzir o desperdício alimentar em 50% até 2030, na União Europeia, portanto, estamos a falar de objetivos mundiais, não é? Na União Europeia temos metas, estão a ser estudadas metas ligeiramente diferentes, mas
o nosso ponto de partida é este. Portanto, vai ser esta a nossa base. No caso de Portugal é 1,9 milhões de toneladas, que é a nossa base para reduzir, e é a partir daqui que vamos ter a nossa linha zero. Entendi. Doutor Francisco, quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta trabalhando nessa divisão? Bom, a divisão tem vários assuntos, várias temáticas com as quais trabalhamos, que não se esgotam na Comissão Nacional de Defesa Alimentar. E, portanto, há vários. A minha divisão, a nossa equipa da divisão, que é a divisão da Organização da Produção Agroalimentar, trabalha basicamente com a cadeia agroalimentar no seu todo, e, portanto, desde a produção até ao final da cadeia, até, neste caso, ao retalho, embora nós, como Ministério da Agricultura, trabalhamos mais a parte da produção. Mas há uma relação entre estes elos todos e, portanto, nós acompanhamos essa relação dentro desta cadeia. Também acompanhamos a evolução da organização da produção, a valorização do produto nacional enquanto produto agrícola, questões relacionadas com a sustentabilidade, com o abastecimento alimentar, com a segurança do abastecimento alimentar, que hoje em dia é um problema, não é um problema, mas quer dizer, mas tocaram alarmes e se queria falar dos desafios, acho que foram dos maiores desafios que eu senti, porque também não estou há tanto tempo nesta divisão, mas foi o Covid e a guerra da Ucrânia, porque isto veio testar o nosso grau de autoaprovisionamento enquanto União Europeia, enquanto país, e, portanto, da nossa dependência relativamente ao resto do mundo. Não é? Estamos num mundo aberto, um mundo global, e, de facto, o que se sente é que o espirro em qualquer lado, muitas vezes, pode desencadear pequenos pedras nesta roldana grande que anda à volta do abastecimento alimentar, não é? Que vem de todo o lado do mundo e, portanto, foram os principais desafios. Foi como é que o Covid, com o fecho das fronteiras, com alguns constrangimentos ao nível da deslocação de mercadorias, como é que se conseguiu garantir o abastecimento alimentar e que não houvesse, no fundo, rupturas de estoques ao nível da alimentação. Eu queria que o senhor falasse de que forma vocês conseguem promover, de uma forma prática, né, essa redução e quais as ações que são feitas para que aconteça essa redução do desperdício. Pronto, tal como eu referi há bocado, e a Vânia também referiu na sua introdução, a Comissão, em 2016, ainda não era uma temática muito falada, pelo menos ao nível da sociedade civil. A problemática do desperdício alimentar não era muito falada, mas já haviam sinais e já no governo, no país, no governo também se trabalhava na problemática do desperdício alimentar. E, portanto, o governo da altura decidiu criar esta comissão. E criando esta comissão, conseguiu-se 1 ano e meio depois, 2 anos, criar uma estratégia. Esta estratégia tinha uma série de medidas que seria exaustivo eu estar aqui a descrevê-las todas, mas basicamente são 14 medidas que nesta fase inicial em que não existia nada, não havia nada no combate ao desperdício alimentar, portanto o que era importante era colocar esta temática na nossa discussão e na discussão na sociedade civil, era, no fundo, articular todas as entidades governativas de vários ministérios, de várias tutelas, no fundo a falar sobre este assunto e a contribuir, porque todas elas têm alguma parte que possam contribuir para este desígnio.
e, portanto, era necessário criar aqui uma plataforma de contacto e que estivéssemos todos a trabalhar para o mesmo objetivo. E a CNCDA veio um bocado resolver isso e montou esta tal estratégia. As medidas vão desde a formação dos vários agentes, dos operadores da cadeia agroalimentar e que, no fundo, podem todos os dias contribuir para a redução do desperdício alimentar. Também a componente das escolas e da importância das escolas, no fundo, que vão formar os consumidores da amanhã. É verdade. Ao nível do consumidor também em geral. Sim. Portanto, ações desenvolvidas para o consumidor. Fundamental termos, e é uma das medidas da atual estratégia, que está agora em fase final, mas que depois posso voltar a ela. Mas outra das medidas era a medição, não é? Nós tínhamos que ter uma dados do desperdício, sim, porque era tudo estimativas e, portanto, era necessário ver isto, até por causa de comunicar à Comissão. Também trabalhar a parte da comunicação e da divulgação de boas práticas no combate ao desperdício alimentar e, com isso, a construção de um site da própria Comissão Nacional, onde nós pudéssemos divulgar essas boas práticas. Também ter uma identidade, portanto, alguém, vocês agora, quando quiseram falar sobre desperdício alimentar, tinham a quem recorrer, sim, para falar sobre isso e, portanto, também foi importante criarmos esta identidade. Mas a questão de termos relatórios de progresso, no fundo, que vão dizendo tudo, a evolução que fomos tendo em cada uma das medidas, uhum, para que nós nos comprometemos na estratégia. Posso estar aqui a esquecer-me de mais alguma, sim, mas sim, basicamente... Ou seja, a nível nacional, doutor Francisco, é possível, então, fazer uma monitorização do desperdício? Já estamos a fazê-lo. Está sendo feito esse trabalho. Né? Já temos dados do desperdício, como disse há bocado, e já os comunicamos para a União Europeia e todos os Estados-membros o fazem também, para termos uma ideia do que é o desperdício alimentar na União Europeia. E agora sim, vamos, no fundo, a União Europeia vai estabelecer metas, sim, e vai nos dizer que até ao ano 2030 vamos ter que reduzir em X% o desperdício alimentar. Fala-se na ordem dos 30%, mas ainda não está fechado, portanto ainda é cedo para falarmos sobre isso. É algo que está em discussão, sim, agora, que também é outra das medidas que nós tínhamos na estratégia, era esta interação com a União Europeia e com algumas plataformas que existem ao nível da União Europeia para discutir e debater tudo o que seja relacionado com o combate ao desperdício alimentar e trazermos coisas também, boas práticas de outros Estados-membros para cá, para Portugal, sim, para todos aprendermos uns com os outros, não é? Sim, eu gostei muito do conceito que o senhor trouxe de desperdício, né? Um conceito assim acessível para todos nós, para quem está nos acompanhando. Às vezes temos muitas donas de casa também que nesse horário do Manhã Viva, né? Mas fica forte assim para mim, né? Quando o senhor fala que o desperdício é tudo aquilo que a gente produz para consumir, mas não consome. Né? Então, e que outros podiam consumir. Outros podiam consumir. E nós observamos, uma coisa que a gente observa, até membros da nossa equipa já observaram isso também, nos fechos de supermercado, há sempre muitas caixas que não são utilizadas e os produtos vencidos, doutor Francisco, isso às vezes preocupa até nós mesmos, né? Como o senhor disse, a sociedade civil, né? O que a gente pode fazer para também intervir nisso, né? Esse desperdício, principalmente nos supermercados, em contrapartida aqueles que sem abrigo, por exemplo, que não têm alimento, né? Não tem o que comer. Essa é a vertente do desperdício alimentar que, de facto, tem que ser olhada nessa perspectiva de que os alimentos que estão a ir
que não estão a ser aproveitados, no fundo, podiam alimentar outras pessoas e o mundo tem um grande problema, não na Europa, mas no mundo, né? Nos países menos desenvolvidos há um grande problema relativamente à fome, não é? E, portanto, é quase imoral, não é? Nós não aproveitarmos aquilo que produzimos sabendo que há tanta gente a passar fome. A Vânia referiu a questão dos supermercados. Os supermercados é interessante porque é de longe, não é garantidamente um elo da cadeia que seja responsável por uma fatia grande do desperdício. Eles têm um trabalho no combate ao desperdício, até porque é área de negócio, ou seja, o que eles não vendem é dinheiro que não entra. Portanto, para não levarem prejuízo também, eles exato, têm que... portanto, quer dizer, eles tentam ter mecanismos que lhes permita reduzir ao máximo o desperdício alimentar. Obviamente que têm desperdício também, não é? A ideia que nós temos é que, a nível do retalho, eles já têm canais muito bem estabelecidos para o escoamento de produtos que se estão a aproximar do prazo final de validade. E, portanto, normalmente têm acordos com bancos alimentares e, portanto, conseguem aproveitar a maior parte destes produtos que estão a aproximar-se do final de validade e que eles já não conseguem vender. Por outro lado, eles têm, e isto é uma das medidas que eu há bocado também não referi, mas que aproveito agora para referir, como eu disse, não referi as 14 e, portanto, vou-me lembrando de algumas. Mas, por exemplo, uma das medidas da nossa estratégia, da estratégia da Comissão, era haver uns locais próprios, específicos, para a venda de produtos que se aproximam do final de validade nestas lojas de retalho, a preço mais acessível. E, portanto, quando um produto começa a aproximar-se do prazo de validade, em vez de eles o retirarem das prateleiras ou deixarem-las lá e depois ficar até ao fim, não é? Isso. O que vai acontecer é que eles põem nessas tais sítios específicos a um preço reduzido e, portanto, há pessoas que aproveitam e vão comprar. E foi uma medida com um enorme sucesso. Então existe já existem essa plataforma. Já existem, não é plataforma, são locais dentro da própria loja que às vezes são locais próprios, outras vezes estão ao lado dos produtos normais, mas que têm uma etiqueta de uma cor mais guerrida que chama a atenção para a redução do preço porque está-se a aproximar do prazo de validade, mas ainda está em condições de ser consumido. E, portanto, o que acontece é que em 2021 ou 2020, creio que haviam 1.800 lojas com este tipo de locais específicos. Em 2021 já haviam 2.700, creio eu. Portanto, estamos a falar aqui de uma evolução grande, para quase 50%. E 2021 foi um ano, acho que conseguiu-se, através desses locais específicos, vender cerca de 25 toneladas, 24 toneladas de alimentos que estavam a aproximar-se do prazo final. Ou seja, isto é um win-win. É um win-win porque é bom para a cadeia de retalho que conseguiu escoar o produto e ainda ganhou algum dinheiro. E é bom para o consumidor que se vai, no fundo, se vai utilizar esse produto naquele prazo ainda, nos próximos 2 dias, consegue comprar aquele produto a um preço mais acessível e, portanto, acabam por ganhar os dois. Verdade. Bom para quem compra, né? Mas nós vamos acompanhar agora uma pequena rubrica, porque existem muitas entidades que fazem da sua missão a promoção dessa sustentabilidade que a gente está falando aqui. Então, a Sociedade Ponto Verde é uma delas. E nós vamos acompanhar, nesta pequena rubrica, o trabalho que a Sociedade Ponto Verde faz.
O Gervásio demorou exatamente 1 hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você? De quanto tempo mais é que precisa? Queria saber uma coisa. Não é que o pão toma bem? E a lata de atum, quem diria? Hoje é a paralamas na bicicleta Da minha tia. Faz-me essa gentileza, faz? Ajuda a Laço a adquirir mais uma unidade móvel. Por hora são recicladas tantas embalagens como o peso de 12 elefantes. Que bonito trabalho da Sociedade Ponto Verde, mas a gente vai comentar um pouco esse vídeo depois do intervalo. O Dr. Francisco vai falar um pouquinho também da importância dessa sustentabilidade, dessa integração. Aguarde aí que nós já voltamos. Estamos de volta ao programa Manhã Viva, hoje conversando sobre o desperdício alimentar. É importante, você que nos acompanha agora em casa, é importante conversarmos, refletirmos sobre este tema que nós vemos também em nossas casas. Todos nós lidamos com o desperdício e precisamos ajudar, colocar uma cultura em nós mesmos, na família, de como a gente pode contribuir. E está conversando conosco aqui o Dr. Francisco, que é membro da comissão que foi criada pelo Ministério da Agricultura só por causa deste tema. Olha, ele tem trazido aqui para nós dados importantíssimos, dados que também precisam preocupar a nós. E nós vamos continuar aqui a nossa conversa com o Dr. Francisco, mas antes nós vamos ver uma pequena peça que a nossa produção preparou, que também envolve esse tema, que é o Observatório de Preços Agroalimentar, que é um instrumento de reforço da transparência e eficiência do processo de comercialização dos produtos agroalimentares. Vamos acompanhar essa peça e já voltamos à nossa conversa. O Observatório de Preços Agroalimentar é um instrumento de reforço da transparência e eficiência do processo de comercialização de produtos agroalimentares. Tem como objetivos uma melhor compreensão do funcionamento da cadeia de abastecimento agroalimentar pelos intervenientes no mercado, a disponibilização regular de informação sobre a evolução dos preços, apoiar a decisão dos operadores económicos e autoridades públicas. O Observatório disponibiliza também informação sobre a análise da estrutura de custos ao longo da cadeia de abastecimento agroalimentar. A informação está organizada por fileiras, desagregadas por setores e um cabaz de produtos selecionados. Para cada fileira e setor, pode ser consultada a evolução dos preços médios para os produtos selecionados em cada uma das fases da cadeia de valor. O Observatório de Preços Agroalimentar contribui para compreender melhor o funcionamento da cadeia de abastecimento agroalimentar pelos intervenientes no mercado. O Observatório de Preços Agroalimentar está disponível no sítio web
https://observatorioagroalimentar.gov.pt. E de volta, vamos à nossa conversa aqui com o Dr. Francisco. Eu queria que o senhor comentasse o primeiro vídeo que nós vimos antes do intervalo, né? Sobre o trabalho daquela associação que recicla, né? Ponto Verde. E depois, esse também acho importante, né? Se eu comentar para nós. Este segundo vídeo tem mais a ver com o meu trabalho a nível de acompanhamento da cadeia agroalimentar e, portanto, era importante haver uma ferramenta, e estamos aqui a falar de sustentabilidade. A sustentabilidade também não é só ambiental, também é económica e, portanto, era importante todos os intervenientes da cadeia terem informação acerca do preço, do valor que está a ser praticado. E, portanto, esta ferramenta, no fundo, ajuda cada operador a poder consultar o preço a que está a ser praticado, quer na produção, quer no final da cadeia, no retalho. E, portanto, achámos que era uma ferramenta importante para nós também para utilizá-la a nível de políticas públicas, não é? Mas essencialmente também para os operadores, para poderem fazer as suas próprias ilações e análises acerca dos preços que se estão a praticar em cada elo da cadeia. Relativamente ao vídeo que mostrou da Sociedade Ponto Verde, eu estava aqui a vê-lo antes do intervalo e que, de facto, lembrei-me de ver aquele vídeo na televisão quando era mais novo, não é? E, de facto, foi o macaco Gervásio que me ensinou a separar as embalagens. O cartão e as de vidro. E é um paralelismo, é de facto engraçado perceber-se que é esta a filosofia, ou seja, se eu hoje separo tudo o que eu tenho lá em casa, não é? E que mando para o lixo, é este trabalho também que se pretende fazer no âmbito do combate ao desperdício alimentar nas escolas, ou seja, nós sabemos que os consumidores da amanhã são os miúdos de hoje e, portanto, é através deles nas escolas é que nós vamos poder conseguir chegar aos pais deles e daqui a uns anos eles próprios ter esta consciência. Portanto, todos vamos trabalhando, sabemos que são medidas que levam algum tempo, não é? Mas a verdade é que, aliás, ali mostrava no vídeo, não é? O aumento da separação que foi acontecendo ao nível da população e é esses valores que nós vamos querer chegar daqui a uns anos, também toda a gente estar desperta para este problema e ser uma rotina já completamente integrada nos nossos hábitos, sem nós termos que estar a fazer muito por isso. Doutor Francisco, por que é importante para toda a sociedade, né? Principalmente para as famílias, começando aí a conscientização nas famílias? Por que é essa importância de prevenir, reduzir esse desperdício e também monitorizar? Bom, a questão do monitorizar é porque sem monitorizarmos nós não conseguimos perceber se estamos a reduzir. Portanto, é fundamental nós termos dados. Isso é a primeira linha de todas. E para perceber de que forma é que estão a evoluir o desperdício com base nas políticas que estamos a fazer. Portanto, era crucial ter dados e isso, a monitorização tem um papel fundamental. A redução porque... A prevenção porque nós, se nós prevenirmos, não temos desperdício. Ou seja, quanto menos escoamento tivermos que dar ao desperdício, melhor é. Quer dizer que prevenimos na fonte. E, portanto, é crucial a prevenção. De facto, se não conseguimos prevenir e se gerarmos desperdício, então é arranjar canais de escoamento para que aquele desperdício seja aproveitado por alguém. Sim. E, portanto, é nessa lógica que estão esses três objetivos gerais da estratégia. A parte das famílias que me tinha referido é crucial e por uma razão muito simples, é que dos dados de desperdício alimentar que nós comunicámos à Comissão, dos cerca de 1,8, 1,9
que comunicamos de desperdício alimentar em Portugal, a fatia grande está no consumidor e nas famílias. Acontece por várias razões. Para já porque somos muitos, não é? Enquanto há muito menos indústria do que... Ou seja, uma ação numa indústria tem muito mais efeito do que uma ação num consumidor. Estamos a falar num em 10 milhões, e enquanto nas indústrias é uma em um número muito menor, não é? Portanto, qualquer tipo para chegar a 10 milhões é completamente diferente do que chegar às indústrias. E quem diz indústria diz aos retalhos, aos restaurantes, ou seja, de facto, é muito pulverizado. Os consumidores estão muito pulverizados e, portanto, dessa forma é mais difícil chegar a eles. E por essa razão também essa maior fatia está lá. Também por razões, eu há bocado quando defini desperdício esqueci-me de referir uma coisa muito importante. Sim. O desperdício, concordo ou não, mas é o que é. Na sua definição, incorpora aquilo que não é, portanto, o não edível, portanto, aquilo que nós não comemos. Eu não vou comer casca de laranja. E quando eu ponho a casca de laranja no lixo, é considerado desperdício. E, portanto, nós temos que ter esta noção de que, quando nós falamos em 1/3 de desperdício, há ali muita parte, desde cascas, a ossos, as espinhas, que, de facto, está ali considerado desperdício, mas que, na realidade, nós nunca podíamos comer cascas, nem ossos, nem espinhas. Portanto, é preciso ter essa consciência. E o que acontece é que, enquanto noutros ramos, outros elos da cadeia, é mais fácil tratar esse tipo de resíduos, no consumidor é mais difícil. A maior parte das pessoas vive em cidades e, portanto, eu, por exemplo, em cidade tenho dificuldade em fazer a compostagem. Não é? Verdade. Se calhar no campo é mais fácil. Embora a compostagem seja considerada desperdício, ela não é contabilizada porque não há números para contabilizar a compostagem e, portanto, é mais difícil, não é? Portanto, acaba por não ir para resíduos e, portanto, não chegando à parte de resíduos, ela é menos contabilizada. Portanto, há um escoamento por essa parte. E, portanto, é fundamental, sendo a maior fatia estando no consumidor, é fundamental atuarmos sobre este elo. Sim, como o senhor dizia, né? Eu gostei da frase, o consumidor é o elo da cadeia. É o último elo da cadeia e, portanto, é a fase final. Mas, de facto, a missão da Comissão, que creio que diz combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade partilhada desde o produtor ao consumidor. E é mesmo desde o produtor ao consumidor. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que quando o retalho, por exemplo, não aceita uma peça de fruta por ser demasiado pequena, por estar picada, seja o que for, o retalho não vai ter esse desperdício, porque ele está a devolver essa peça ao produtor. Mas está a empurrar esse desperdício para o produtor. E, portanto, isto tem que ser mesmo partilhado entre todos. E, da mesma forma, quando estamos a consumir algo que, por exemplo, quando compramos coisas no supermercado com ossos ou com casca, também vamos contribuir para desperdício no consumidor, que, se comprarmos, por exemplo, quando o retalho vende a abóbora toda já cortadinha e sem casca, o único desperdício que eu tenho ali é na embalagem, porque o resto vai tudo para... Não há desperdício alimentar. Há desperdício de embalagem, agora de alimentar não há. E, portanto, temos que ver isto de uma forma partilhada e todos nós temos uma responsabilidade. Portanto, se a indústria atuar de uma forma mais a nível de arranjo de produtos que vende, de uma, que no fundo previnem algum desperdício, também está a contribuir para que o consumidor tenha menos desperdício em casa. E, portanto, isto é tudo está tudo interligado e temos que nos responsabilizar a todos e não cada um ir sacudindo a sua água do capote. É verdade. E nós vamos responsabilizar agora quem está assistindo o programa. Exato. Né? Eu queria que o senhor falasse
de forma prática, como nós podemos fazer, né? Nós, mães, donas de casa, vovós, né? E mesmo os jovens também têm que participar e viver também isso, né? O que nós podemos fazer, doutor Francisco, de forma prática, em casa? De facto, eu não diria responsabilizar o consumidor, mas, de facto, alertá-lo para aquilo que pode fazer em casa, pequenos gestos que podem fazer a diferença. Há razões práticas e visíveis do consumidor ser algo desleixado com os alimentos. E essa razão vem da política agrícola comum, que, de facto, um dos pilares, além da segurança do abastecimento alimentar e da qualidade nutricional dos produtos que põe à disposição do consumidor, era tê-los a preços acessíveis. E, de facto, nós, hoje em dia, temos uma alimentação barata. Hoje em dia, se calhar, já estamos a sofrer aqui alguns efeitos de inflação que nos fazem ver que... E, se calhar, vai ser interessante perceber se nestes anos de inflação nós estamos a desperdiçar menos ou não, porque como o valor do produto aumentou, se calhar agora temos algum cuidado quando mandamos para o lixo. Se calhar já temos mais cuidado. E, de facto, o alimento é barato. Era uma coisa que no tempo dos nossos avós não era. Aproveitava-se tudo. É verdade. Não havia desperdício, se aproveitava tudo, porque era um bem escasso. Sim. E hoje em dia não é. Nós, com facilidade, vamos ao supermercado, com facilidade compramos e trocamos, portanto, né? Trocamos. Não é um problema. E, portanto, como não é um problema, às vezes acabamos por abastecer a mais, acabamos por comprar a mais do que é necessário, e quando aquele produto já está a chegar, ou já comemos várias vezes, já mandamos para o lixo. Porquê? Porque ele foi barato. Eu lembro-me do meu pai dizer, tinha muito cuidado, ele não era com a batata ou com o arroz, era o peixinho tens que o comer todo. Porquê? Porque era o mais caro. Não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer lá em casa? Antes de mais, ter cuidado quando vamos às compras. Não comprar em demasia produtos que têm algum prazo de validade. Sim. E que, portanto, não sabemos se os vamos consumir. Isto também tem a sua justificação, porque é que nós hoje em dia compramos, se calhar, mais do que o que podemos. É que nós hoje em dia temos uma vida também muito mais preenchida e mais agitada do que tinham os nossos avós e não temos os nossos... tempo para preparar, não temos tempo, né? Para criar. Não temos tempo para ir ao supermercado, não temos tempo para criar. Portanto, o que acontece é que vamos, se calhar, uma vez por semana ao supermercado e, portanto, vamos querer trazer o máximo de produtos. E depois é aí que começa o desperdício, não é? Porque, entretanto, a fruta começou a apodrecer ali no cantinho e, pumba, quando vamos reparar, já está passada, já vai para o lixo. É esse tipo de cuidados que nós temos que nos ter algum cuidado e nos preparar e fazer alguma gestão, que eu sei que muitas vezes é difícil, mas que nós temos que tentar. A questão dos prazos de validade, estar atento aos prazos de validade é crucial. E nós temos que perceber que há uma diferença grande, e a Associação do Retalho, a APED, teve um papel importante também numa das medidas, que foi essa dos pontos de venda a produtos mais no final de validade. Fez uma campanha muito grande a nível nacional, que era a diferença dos prazos de validade, que é, no fundo, saber a diferença faz a diferença, porque nós temos prazos de validades diferentes e muitas vezes o consumidor não tem essa noção. Uma coisa é quando um produto diz válido até, consumir até. Isso quer dizer que aquele produto tem que ser, de facto, consumido até aquela data, porque depois dessa data pode já não estar em condições de ser consumido. Outra coisa completamente diferente, e que às vezes há esta confusão, é quando uma etiqueta diz consumir de preferência até, ou antes de. E porquê? Porque quando nós dizemos consumir de preferência antes de, não quer dizer que o produto não esteja em condições de consumir depois dessa data. O que quer dizer é que ele já não está com as condições, se quiser, de textura,
de sabor, de seja lá o que for, de cheiro, para o qual foi concebido. Mas ele está em ótimas condições para ser consumido. Portanto, ele não é para deitar fora. Entendi. Portanto, quando nós tivermos um produto a dizer de consumido de preferência antes de, não é para deitar fora. Quando passa aquela validade, eu tenho que abrir esse produto, cheirar, ver se está em condições e provavelmente estará. Consumir. E esta diferença é muito importante, porque há muita gente que deita esses produtos, chegou àquela data, deita fora. E estamos a desperdiçar alimentos que estão em bom estado. E o válido, doutor Francisco? O válido até? Quando é válido até, aí sim. Aí são produtos que, de alguma forma, são produtos mais expressíveis e que, portanto, a partir daquela data, já não há garantia que eles estejam em condições de segurança para serem consumidos. Entendi. Então não é bom consumir. Depois... É bom cheirar, ter algum cuidado quando eu já comi iogurtes que são desses produtos que dizem consumir até, e, portanto, e os iogurtes muitas vezes, mesmo depois do prazo de validade que está lá na etiqueta, muitas vezes estão em condições de ser consumidos, mas tem que se ter cuidado, não é? Tem que se cheirar, tem que se ver se a embalagem não está insuflada, por exemplo. É uma das características que diz que houve ali uma transformação, uma fermentação e que já pode da embalagem, estar. Né? Sim, quando está insuflada, inchada, pode. Não quer dizer que, mas pode querer dizer, portanto, tem que ter algum cuidado, não é? Quando se passa aquela data, tem que ter algum cuidado. Agora, o senhor podia falar para nós os casos de sucesso dessa economia? Sim, temos casos de sucesso em todos os elos da cadeia. Eu podia dar, por exemplo, um projeto muito giro que nós acompanhámos no início, foi logo dos primeiros projetos que acompanhámos na Comissão Nacional. Não acompanhámos, nós não temos nada a ver com os projetos, portanto, nós somos meramente aqui uma entidade que divulga e faz as boas práticas que acontecem, mas neste caso a Fruta Feia é uma entidade completamente particular, privada, não tem nada a ver connosco, mas que faz o trabalho dela e o nosso trabalho é divulgar essas boas práticas. E a Fruta Feia é uma cooperativa que, no fundo, quis aproveitar aqueles produtos de frutas e hortícolas que eram rejeitados pelos supermercados por não terem o tamanho correto, por não terem a aparência que os consumidores gostam e, portanto, começou a comprar esses produtos a determinados produtores, a vários produtores, e depois fazia esses cabazes que depois vendia a consumidores que não se importassem. Não importa com a fruta feia. Normalmente até dizem que é mais saborosa. E, portanto, aquilo a fruta é igualzinha à outra, de facto. Pronto. Não tem aquele padrão que nós gostamos. E aí o consumidor tem uma importância muito grande, porque nós achamos que não temos, que temos pouca influência, mas não, nós... em conversa com o retalho, nós temos a consciência de que o retalho vende aquilo que o consumidor quiser. Portanto, se o consumidor amanhã quiser peras cor-de-rosa, eles vão arranjar peras cor-de-rosa e vão pôr à venda peras cor-de-rosa. Portanto, o consumidor tem aqui um papel muito importante. Portanto, se o consumidor começar a ter, e hoje em dia já vemos em muitas grandes superfícies, fruta mais pequena, que eles dizem próprio até que é mais saborosa e que para os miúdos e etc. Portanto, começou porquê? Porque o próprio consumidor começou a não ter esse estigma de comprar fruta que não seja tão bonita. É evidente que se o consumidor, quando vai ao supermercado, se deixa lá a fruta mais pequena e mais feia e vai buscar só a bonita e mais uniforme, obviamente que o retalho vai procurar esse produto para vender. Portanto, nós todos, de facto, temos esta responsabilidade. Outra boa prática que também acompanhámos e que também acho que é muito interessante foi o próprio retalho começou a aproveitar aquela fruta que não vendia, porque chegava ao fim, começava a ter alguma maturação a mais e não estava a ser vendida, e reaproveitar, quer para geleias, que depois vendia no próprio supermercado, quer para saladas de frutas que eles próprios vendem depois já embaladas para o consumidor comprar já completamente cortado, quer para sopas, os frutos
cortá-los e vender em quarta gama, ou aquelas alface que nós já compramos em saco, não é? Sim. São de facto de produtos que de alguma forma vinham menos uniformes ou que chegaram a um ponto já com menos atratividade para o consumidor e, portanto, temos vários exemplos de boas práticas a todos os níveis da cadeia que nos que nos mostram que há, de facto, uma consciencialização Sim. para esta problemática. E todos nós podemos ajudar, colaborar, né? Todo mundo é convidado. Nem que seja com as nossas escolhas no supermercado. Olha, doutor Francisco, chegamos ao final do programa, passou a correr, falamos, mas foi muito bom, teria muito que se falar mais, né? Quem sabe num próximo programa, mas eu queria agradecer a sua presença. Nós é que agradecemos, até porque é também um meio de divulgar este desígnio, não é? E esta problemática do desperdício alimentar e que, portanto, que nós em nossas casas também façamos o nosso papel, que estamos a contribuir para um mundo mais sustentável e para uma redução também do desperdício alimentar. Do desperdício. E a Canção Nova agradece, abraça também essa missão, né, com o Ministério da Agricultura, de que cada um de nós possamos nos conscientizar de que a gente pode ajudar muito. Então, assim, nós terminamos esse Manhã Viva de hoje, agradecendo também a quem nos acompanhou em casa, agradecemos o nosso benfeitor que mantém esta TV no ar e esta obra de evangelização, que também é um importante veículo de comunicação e como a gente aprende aqui na Canção Nova, não é? Então, até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Você pode enviar esse programa para alguém e lá na nossa playlist no YouTube da Canção Nova Portugal, estão lá todos os programas gravados do Manhã Viva. Envia para alguém e ajude-nos a fazer essa divulgação. Deus abençoe e até o próximo programa. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.